nós te louvamos, Senhor. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. É o nome do Senhor. Nome sobre todo nome. É o nome do Senhor. E não há outro. E não há outro. Muitos nomes se levantam, mas todos perecem e são esquecidos. Mas o teu nome, Senhor, o teu nome é para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre tu és Deus. Para sempre tu és o Senhor. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E nós te louvamos. Nós te exaltamos, Senhor, exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome, exaltamos o nome do Senhor. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, aleluia. Diga isso, irmão, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Te exaltamos, te louvamos, te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração que é devido somente ao teu nome, Senhor, ao teu nome, ao teu nome. Ao teu nome, Senhor, aleluia. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Amém. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração, Senhor, à disposição agora, Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem, Pai, para falar, ensinar a tua igreja, ao nosso coração, aquilo que precisamos para nos alinharmos, Pai, e sermos aquela igreja que o Senhor espera, a igreja, Senhor, gloriosa aqui na terra. Por isso nós precisamos desse tempo, Senhor, da tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, ser, Senhor, esta igreja que o Senhor espera. E nós te louvamos e queremos dizer ao Senhor que nós submetemos agora o nosso coração. O nosso coração nós submetemos agora à tua palavra. Vem, Senhor. Vem, Senhor Deus, e fala, Pai, aquilo que está no teu coração, Pai, para o nosso coração. Alinha-nos, Senhor, nessa noite, dentro do teu propósito, dentro da tua vontade, dentro daquilo que o Senhor tem para nós como corpo de Cristo e também como corpo de Cristo local aqui nesta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados. Vocês podem assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Nós temos nesses dias ouvido falar muito sobre o propósito da igreja. Que muitas vezes, amados, nós acabamos nos esquecendo. Mas o Senhor, nós louvamos ao Senhor porque sempre Ele nos traz novamente para aquilo que é o propósito dEle. Muitas vezes nos afastamos, nos distanciamos do propósito, mas Ele nos traz de volta. E nós louvamos ao Senhor por isso. E nessa noite eu queria lembrar algumas coisas que nós estivemos ouvindo nesses dias dos pastores. Queria que vocês abrissem Mateus 18. Amém? Diz assim, Mateus 18, versículo 11, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nesses dias nós temos visto, os pastores, eles têm até dado testemunho de como eles foram alcançados. Nós ouvimos aqui os testemunhos de alguns pastores que estiveram ministrando dentro desse assunto nesses dias. E nós, muitas vezes, amados, nós precisamos trazer isso à memória. A maneira como o Senhor nos cercou e como o Senhor nos alcançou. E por isso, nós estamos aqui nessa noite, amém?
Não sei qual é a sua história, mas a maioria das vezes Ele usa pessoas que estão ao nosso redor para estar falando do amor dEle e nos alcançando. Muitas vezes o Senhor usa pessoas apenas, que nós vamos estar falando muito isso, com o testemunho, nós observamos aquela pessoa diferente. De alguma maneira, se você agora puder parar e pensar, qual foi a tua história? Como foi o teu encontro? Como começou? Porque muitas vezes nós nos lembramos, eu estava aqui, eu levantei a mão, mas com certeza houve uma trajetória até esse dia de você decidir por Jesus. E é isso que nós estamos tentando resgatar nas nossas vidas, trazer à memória aquilo que o Senhor fez para nos alcançar. E assim nós continuarmos o nosso papel de igreja, que é alcançar o perdido. Porque aqui fala que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E será que acabou só ali naquele tempo que Jesus esteve e Ele salvou, alcançou, parou ali? Nós vemos Atos e nós vemos a continuação dessa palavra, e a continuação, e a continuação, e a continuação, e estamos aqui hoje, porque o Senhor veio, nos buscou e nos salvou, porque nós estávamos perdidos. Então, nós somos o resultado dessa palavra. E nós precisamos, amados, fazer a mesma coisa. Nós temos que continuar. Porque como nós falamos aqui, né, muitos homens, muitos nomes foram levantados na história da humanidade. Mas nenhum prevaleceu e permaneceu como o nome de Jesus. Nós sabemos disso. E nós precisamos despertar para esse tempo, para nós continuarmos o chamado, que é buscar salvar o que está perdido. Amém? Vamos abrir aqui Mateus 18. Agora o versículo 20. Acho que não. Perdão, Mateus 4, do 18 ao 20. Amém? Mateus 4, o versículo 18 ao 20. Diz assim: enquanto andava à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. A minha versão fala de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. O pastor Marcos, quando ele ministrou, ele falou muito sobre isso, né? De imediato, algumas versões falam. No mesmo instante, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Com essa história de que seriam pescadores de homens, como diz essa versão, de gente, e eles nem faziam ideia, mas eles sentiram que deveriam largar tudo e seguir. E foi o que eles se tornaram, quando nós continuamos a leitura e a história deles, e nós percebemos que essa palavra se cumpriu na vida deles. Amém? Mateus 16 agora. Nós estamos aqui revendo algumas passagens, né, que ouvimos nesses dias. Amém? Como está pertinho, eu acho que todo mundo já achou, né? Mateus 16, o versículo 18 diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E Mateus 28, o 18, a partir do 18, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade do céu
no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, esse Mateus 16, 18, que fala ali sobre Pedro, que o Senhor dá aquela palavra para ele. E esse Mateus 28, 18, queria estar fazendo um paralelo esses dois, que foi algo que eu ouvi esses dias e me chamou muita atenção. Amados, nós muitas vezes vamos nos acomodando e vamos fazendo as nossas orações. E muitas vezes nós temos ouvido aqui e ali, nós fazendo a oração: Senhor, manda pessoas para a minha célula. Senhor, manda discípulos para a minha célula, manda pessoas para a minha célula, manda pessoas para a igreja, enche a igreja, Senhor, enche a minha célula. Mas aqui, amados, isso me chamou muito a atenção, que aqui em Mateus 16, 18, o Senhor fala para Pedro: edificarei a minha igreja. Você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui no Mateus 28, 18, ele diz: ide e fazei discípulos. Então, muitas vezes a nossa oração está errada, porque o nosso papel é buscar. Hoje, essa palavra se aplica a nós: buscar e achar o que está perdido, encontrar o que está perdido. E muitas vezes nós ficamos: Senhor, traz. Mas a nossa oração: Senhor, usa-me, Senhor, para alcançar. E nós ficamos fazendo essa oração. Muitas vezes os líderes, os coordenadores, e você da célula, que a tua célula às vezes está lá e são aquelas mesmas pessoas. Mas, amados, o papel de Jesus hoje é edificar a igreja. Então, esse é o papel dele. Você traz, é para nós que ele deixou o ide. É para mim e para você que ele deixou o ide. Não é para ele mais. Senhor, vai agora e traz discípulos para nós. Senhor, vai. Mas nós temos ouvido, até os irmãos que vêm às quintas, né? Nós temos ouvido isso, que o Senhor nos dará oportunidades. Ele pode, sim, criar oportunidades, mas o ide é para mim e para você. E a parte de Jesus você traz e eu vou edificando. Isso é a parte dele hoje. Por isso que nós somos o corpo dele. Porque nós temos a nossa parte e a parte dele é edificar a minha vida, a tua vida, edificar a igreja, edificar a célula. E às vezes eu estava ouvindo uma pessoa dizendo assim: eu fico lá no meu trabalho e nas horas que meu patrão não vê, eu fico edificando lá. Fico mandando mensagem, porque o meu papel é edificar. Eu vi esses tempos isso. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei: não, Senhor, nós temos aí meio que desviado do propósito. Então, guarde isso, meu amado, minha amada. O ide é para mim e para você. Fale isso para a pessoa que está do lado, para que nós possamos memorizar bem isso. Amado, o ide é para mim e para você. Fale isso. E fale mais uma vez, para ficar bem forte aí no coração dele. Amado, amada, o ide é para mim e para você, não é para Jesus. A parte de Jesus é nos edificar a igreja, fortalecer a igreja. Essa é a parte dele, amém? Aí você pode dizer assim, como um dos pastores falou também, né? Mas eu não sou um evangelista. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei como. Amados, eu queria agora entrar numa outra parte aqui. Queria que você abrisse Atos, o primeiro capítulo ali de Atos. Amém? Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo? Amém? Aleluia, Jesus. Estou fazendo falta aqui o Miguel, né? Miguel, Alex. Estou fazendo falta hoje. Atos 1, o versículo 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Um dos lugares mais distantes da terra é Paranaguá. Brincadeira. Para quem está lá do outro lado, Paranaguá é um lugar muito distante. Amados, eu creio aqui que nós, como igreja,
Nós que temos recebido Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Esse poder que foi liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem um propósito. É o poder de testemunhar. Muitas vezes você não é aquele que diz assim, você olha para a pessoa na fila do banco, chega junto e já diz, Jesus te ama, o Senhor está me mostrando que o teu coração está assim, e eu quero dizer para você que Deus tem... Talvez você não seja essa pessoa que aborda, mas aqui está dizendo que nós receberemos poder, e recebemos poder, porque o Espírito Santo desceu sobre nós, mas para qual propósito? Para cumprirmos o nosso chamado como igreja, de sermos testemunhas de Jesus. Testemunhar o quê? A nossa vida, aquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes aquele que chega e aborda e tem essa liberdade de falar de Jesus, muitas vezes não tem testemunho. Mas aquele que vai lá e está trabalhando, e está honrando o seu trabalho, porque, amados, no lugar, na tua empresa, não é o lugar para você ler a tua Bíblia quando o teu patrão não está vendo, o seu chefe. Isso é errado, isso você está roubando a sua empresa. Não, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou crente. Nós temos que ter uma vida com Deus independente do trabalho. Então, muitas vezes, aquele que quer mostrar, quer falar, tem muito conhecimento da palavra, mas não tem vida. E eu sempre lembro de uma frase, que agora eu não vou lembrar de quem é, o autor da frase, que diz assim, as tuas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. E muitas vezes aquilo que nós fazemos vai falar muito mais do que nós estarmos ali. Porque lá na Bíblia, em tal parte, diz isso, porque isso e aquilo. A nossa ação, amados. Então, nós não temos desculpa para o ID. Nós temos que ir. Ou nós vamos pregando, ou nós vamos testemunhando. Ou os dois. Mas o que vai valer muito é aquilo que nós somos, aquilo que nós geramos no nosso secreto com Deus, aquilo que nós testemunhamos da nossa vida, não com a nossa boca. Porque muitas vezes, testemunhar, eu era isso, eu era aquilo, eu era... Mas às vezes é tanta coisa ainda, que a pessoa que está ouvindo não consegue ver uma diferença. Um dos pastores também ministrou nesses dias, que no trabalho dele... Ele, ao mesmo tempo que ele vê aqueles que são evangélicos, compartilhando um com outros vídeos imorais, ao mesmo tempo ele vê os mesmos compartilhando a palavra. Não sei se vocês lembram do testemunho desse pastor também que ministrou esses dias. Eu não vou falar o nome dele, né? Então, amados, a nossa vida precisa estar impregnada com a presença do Senhor. Aquilo que Ele fez em nós, nós somos esses vasos de barro com esse tesouro dentro de nós, que precisa ser revelado. A palavra diz que o mundo clama, os filhos do mundo clamam pela manifestação dos filhos de Deus. Vou consertar. O mundo clama pela manifestação. E que manifestação é essa? Manifestação de ir lá e fazer... vim aqui, fizemos aqui um ato profético, fizemos isso, vamos para Brasília, vamos fazer uma manifestação. Não, amados, a manifestação daquilo que você é em Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele fez na sua vida, é isso que o mundo clama, por esses filhos de Deus que liberam, que conseguem mostrar aquilo que está dentro de si, esse tesouro. Porque muitas vezes esse tesouro fica impedido de aparecer pelas nossas ações. Mas quando nós temos uma vida, que buscamos uma vida, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos mostrar quem está dentro de nós e o que Ele já fez na nossa vida e o que Ele continua fazendo na nossa vida e aquilo que nós esperamos que Ele ainda continue fazendo, porque nós sabemos que precisamos disso todos os dias. Da presença dEle em nós, para que possamos ser melhores a cada dia. Então nós recebemos esse poder. Nós recebemos esse poder quando nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos, aqui o Senhor também fala em Mateus 28, ali a partir do 18, que Ele nos daria autoridade, para quê? Para fazer discípulos. Então nós recebemos, amados, uma autoridade, nós recebemos o poder
para sermos testemunhas e continuarmos essa obra, que é buscar e salvar o que está perdido. Assim como alguém um dia orou por nós, assim como alguém uma vez investiu em nós, em oração, em palavra, nós precisamos dar continuidade, mas nós nos esquecemos, amados. Às vezes nós olhamos para nós e nós achamos tão melhores do que muitas pessoas. Eu não gosto de estar lá porque, lá não é o meu lugar. Pastor Marcelo falou, é lá que nós devemos estar. Eu não gosto das festas aqui do meu vizinho, porque, não é o meu lugar, eu já não sou mais desse mundo. E nós assim vamos nos colocando num grupo seleto e vivemos num clube. Aqui é a igreja, aqui é o meu lugar, lá eu não faço mais parte. Mas alguém um dia esteve lá na lama onde você estava e te deu a mão e te tirou de lá. E você não deveria de fazer o mesmo? Aleluia, Jesus. Abacuque 2, 4. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar um tempinho aí, porque Abacuque às vezes some, né, da Bíblia. Mas está aí, amados. Procure de jeitinho que está aí. Amém? Já acharam? Abacuque 2,14 diz assim: pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como que você pensa nesse versículo? É um versículo bem conhecido. Quando você lê ou quando você ouve, tem até algumas canções que falam desse versículo, o que você pensa? Como será a terra cheia da glória do Senhor? Cheia da glória, do conhecimento da glória do Senhor. Do conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá como as águas cobrem o mar. É uma promessa. Porque quem vai encher a terra da glória, do conhecimento da glória do Senhor, é você e sou eu. É a glória do Senhor na sua vida, que vai transbordando. E assim nós vamos enchendo a terra da glória do Senhor. É esse tesouro dentro de nós que vai transbordando. Então é minha responsabilidade e sua responsabilidade encher a terra do conhecimento da glória do Senhor, da presença dEle. Amém? Aleluia. E aqui tem uma outra versão, uma versão bem mais antiga. Almeida Antiga diz assim: porque a terra se encherá dos que confessam a glória de Jeová, como as águas cobrem o fundo do mar. Aleluia! Eu amei essa versão porque casou com o que nós estamos aqui falando dentro do nosso contexto aqui. Eu achei linda essa versão. Porque a terra se encherá dos que confessam a glória de Jeová, como as águas cobrem o fundo do mar. Aqui está falando do nosso testemunho, de nós confessarmos a glória do Senhor para aqueles que estão nas trevas. Porque quando nós pensamos na glória do Senhor, nós pensamos que Ele é essa luz. E essa luz que agora está em nós, e nós somos essa luz do mundo agora. Então, quando nós manifestamos a glória do Senhor, nós estamos manifestando a luz nas trevas. E assim nós podemos alcançar o perdido com aquilo que está em nós. Aquilo ficou meio, porque eu estou falando da glória do Senhor. Mas para vocês entenderem, com tudo aquilo que está em nós, nós podemos alcançar. Nós podemos iluminar as trevas e tirar os cativos de lá. Amém? Aleluia. Eu vou ler novamente, amados, essa versão. Porque a terra se encherá dos que confessam a glória de Jeová, como as águas cobrem o fundo do mar. Aleluia, amém.
E 1 Pedro, nós temos falado bastante também nesses dias e em outros dias. 1 Pedro 2, você pode abrir, por favor? Aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para quê, amados? Para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor nos tirou dessa escuridão para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que nós continuássemos agora. Para que nós continuássemos a anunciar os atos poderosos dEle. Os atos poderosos dEle, aquilo que Ele fez. Que atos são esses? Aquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida. Os atos poderosos, porque quando você olha para você hoje, e você olha para você há um tempo atrás, sem Jesus, você não pode dizer isso? Senhor, como o Senhor fez atos gloriosos na minha vida. Como o Senhor fez atos poderosos na minha vida. Amados, aqui, nesse lugar, nós podemos ver muitos atos poderosos do Senhor. Daquilo que Ele já fez e aquilo que Ele ainda deseja fazer através das nossas vidas. Daquilo que Ele fez em nós, usando pessoas. E hoje Ele conta conosco para continuarmos a fazer. Através das nossas vidas Ele vai fazer atos poderosos na vida de outras pessoas. Talvez aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. Mas muitas vezes as pessoas olhavam para nós e também diziam isso. Não tem jeito. E hoje você está aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos abrir Romanos 10. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, sempre, sempre. Aleluia. Amém? Romanos 10, a partir do versículo 13, diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Amém? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para esses invocar o nome do Senhor, ele precisa ouvir falar do Senhor. Para ele invocar o nome do Senhor, ele precisa que alguém pregue. Para invocar o nome do Senhor, ele precisa de um missionário, que é a ideia que nós temos daquele que leva a palavra. E nós estamos aqui com muitos missionários, amém? Aleluia, eu vou ler novamente. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Olha aí para o seu pezinho. Olha aí para o seu pezinho. Talvez você tenha um monte de dificuldade com ele. Uma unha encravada, ou alguma situação, um calinho, umas outras coisas que aparecem. Mas olhe para o seu pezinho. Esse pezinho aí, que você às vezes não considera muito, ele é belo, porque ele consegue levar a boa nova. Ele consegue levar a mensagem, ele consegue levar o Senhor, ele consegue levar as pessoas a invocarem o nome do Senhor e serem salvas. Você precisa entender isso. Nós, como igreja, precisamos entender isso.
Porque às vezes nós terceirizamos para os nossos missionários aquilo que também é nossa responsabilidade. A responsabilidade de você multiplicar, encher, transbordar a tua célula, a responsabilidade não é do seu líder somente, mas é de cada um. É minha, é sua. Amém? Aleluia, Jesus. E agora, gostaria que vocês abrissem Salmos 40. Louvado teu nome, Senhor. Salmo 40, o versículo 2 e o 3. Amém? Diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas. Que coisas, amados? Que coisas? Muitos verão que você estava num charco de lama e de perdição. E que você foi tirado de lá. E firmado numa rocha. E que hoje na sua boca tem um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Porque antes o que tinha na sua boca? Antes o que tinha na sua boca quando você estava lá nesse charco? Algumas versões falam nesse poço de lama e perdição. O que saía da sua boca quando você estava nesse charco de lama e perdição? E as pessoas viam o que saía da sua boca. Mas, de repente, você é tirado de lá, é colocado na rocha. E agora você, na tua boca, tem um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. E aí muitos verão, mas verão aqui na igreja, quando você está aqui, cantando espontâneo. Eu estou aqui cantando um cântico novo, que isso acontece muito aqui nesse lugar, principalmente nas quintas-feiras. Nós estamos aqui, nós começamos a ter os nossos cânticos espontâneos, mas o povo lá fora não está vendo. Então, quando a palavra fala que muitos verão, não é o irmão que está do seu lado, porque o irmão que está do seu lado também está ali, cantando um cântico novo ao Senhor, então ele não está preocupado. Mas aqui a palavra dá a ideia de que chamou a atenção. Muitos verão e temerão. Olha que tremendo. Muitos verão e temerão, porque vão olhar para você e vão lembrar de onde você estava e vão perguntar como isso aconteceu. Ele não era aquele que estava lá, num charco de lama e perdição, e agora ele está aqui nessa rocha, firme. E na boca dele agora não sai mais aquelas coisas horríveis, mas agora um novo cântico. Há um Deus, eu quero conhecer esse Deus. Muitos verão e temerão. Muitos verão e temerão, olharão para você e temerão. E confiarão no Senhor. Olha a nossa responsabilidade de testemunhar quem nós somos em Deus. Olha a responsabilidade de nós testemunharmos lá fora. Amados, o que o Senhor tem feito na nossa vida. O cântico novo é para cantar aqui dentro? É. Porque é um cântico de louvor ao nosso Deus, mas é para cantar com a nossa vida lá fora. Porque assim é que nós vamos saquear o inferno. Quem pode saquear o inferno é a igreja, quando ela tem nos seus lábios um novo cântico e ela pode causar temor lá fora. Ela pode causar temor lá fora. E hoje nós vemos as pessoas, hoje elas se convertem e saem tão facilmente. Porque elas não foram, de fato e de verdade, firmadas. Elas apenas acreditaram, mas não se firmaram na rocha. Mas todo aquele que é firmado na rocha, automaticamente terá nos seus lábios um novo cântico, que causará temor lá fora. Aleluia! E aqui na versão da mensagem diz assim, é a mesma palavra do Salmo 42 e 3, diz assim: Ele me ergueu de um fosso,
tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Aleluia. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas que estão vendo isso, elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Aleluia. Eu vou ler novamente, vou tentar, porque essa versão mexeu muito comigo. Aleluia, Jesus. Diz assim: Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida, para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar a sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério. Quando elas olham para vocês, elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amado, o Senhor te colocou numa rocha. Ele te colocou, Ele te firmou em Jesus, que é a nossa rocha. Ele te firmou ali para que você não saia dali. Mas que, através dessa tua experiência, você também possa ser essa pessoa. O pastor Marcelo também fez essa ilustração. Você estender a mão e também ser essa pessoa. Jesus pode usar a sua vida, amém? Para tirar outros que estão lá, que estão perdidos e atolados nesse mundo de pecado. E tirar essa pessoa, você tem que entender, não importa a situação, mas mas eu tenho tantas dificuldades, tantos problemas, é por isso que nós nos tornamos essa igreja, que quer ficar fechada. É uma igreja que ficou egoísta, amados. E nós estamos aqui, nós estamos bem aqui é legal. Às vezes eu tenho umas dificuldades, mas aqui é legal. Então nós nos fechamos e nos acomodamos e nós não queremos mais estender a mão, porque dá trabalho. Dá trabalho você tirar, você estender a tua mão, dá trabalho. Mas se nós não estendermos a nossa mão, nós não vamos cumprir o chamado do Senhor. E o ide, nós estamos anulando. E aí nós vamos fazer aquela oração de deixar para Jesus. Jesus traz, Jesus traz. Vamos fazer aqui um momento de oração. E Jesus traz, Jesus traz. Jesus vai trazer através da nossa vida isso que nós temos que entender. Essa é a ordem dele para nós, para nós. Aleluia. E eu peguei um pedacinho de Atos aqui, 17, eu sei, só a parte B, vocês não precisam abrir, diz assim: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Como que está a sua vida? Você tem alvoroçado o lugar onde você está? Quando eu digo alvoroçado, quando a Bíblia diz alvoroçado, não está dizendo fazendo bagunça, mas está trazendo desconforto. Sabe quando você chega e você começa a causar desconforto, não porque você está ali, chegou o crente. Não, você está ali trabalhando, mas aí as pessoas percebem que você é diferente. Não, vamos parar de falar isso, porque essa pessoa está aqui. Essa pessoa, se a gente ficar falando, vai alvoroçar aqui. Então começa um respeito, começa uma mudança naquele ambiente, começa um alvoroço naquele ambiente. Porque você está ali, não porque você está pregando, não porque você está com a sua Bíblia, não, porque a Bíblia está em você. Não porque você está com ela mostrando, não, porque ela está em você. E essa palavra traz essa vida e traz essa mudança. Muitas vezes a gente tem, amados, as dificuldades. Nós vamos sempre ter, enquanto estivermos aqui, as adversidades, as circunstâncias difíceis. Mas nós temos que saber que nós não negociamos nada. Nós podemos ter as maiores dificuldades, mas nós temos que ter essa convicção de onde nós estamos firmados.
no amor. Sabe por que essa versão da mensagem me emocionou? Porque ali eu senti o amor de Deus. Ele me colocou numa rocha e Ele se assegurou de que eu não ia escorregar. Ele não me colocou numa rocha escorregadia, daquelas que quando a gente vai no rio, a gente tenta pisar e cai. Ele me colocou numa rocha que não escorrega. Ele se assegurou disso, porque o plano de salvação foi um plano perfeito. Foi um plano perfeito e que alcançou a minha vida e a sua vida. E agora é a nossa vez de continuarmos. Atos também fala de que nós somos cartas lidas pelos homens. O que quer dizer isso? As nossas ações, a nossa vida, aquilo, da maneira como nos comportamos, de como nos vestimos, tudo isso fala, amados. As nossas ações falam, as nossas vestes falam. O nosso comportamento fala. Aí o que sai da nossa boca só completa tudo isso que nós já estamos externando pelo nosso comportamento. Então nós precisamos externar Jesus. Nós precisamos externar esse tesouro que está em nós. Somos perfeitos? Não, somos vasos de barro, vasos frágeis. Nós estamos vulneráveis a tantas coisas, mas o Senhor vai nos guardando, o Senhor vai nos livrando, o Senhor vai nos protegendo. E muitas vezes nós nem sabemos quantas coisas o Senhor tem feito por nós. E outras vezes nós nos esquecemos facilmente daquilo que Ele tem feito por nós e em nós. E assim nós vamos vivendo uma vida egoísta fora do reino. Porque quando nós não vivemos o ID, quando nós não vivemos o nosso testemunho, quando nós não vivemos Jesus, nós estamos vivendo uma vida egoísta, fechada no nosso mundo, nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades, nos nossos problemas, na nossa falta de dinheiro, e nós nos fechamos e deixamos todo esse tesouro sufocado dentro de nós. Mas que essa palavra, nessa noite, possa estar despertando, nos despertando como igreja, para que possamos ir, salvar, buscar aquele que está perdido, e entender que essa é a nossa parte, essa é a nossa missão. Amém, amados? Amém. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Jesus. Pai, mais uma vez eu quero dizer que o nosso coração, Senhor, ele se submeta, Senhor, a esta palavra, Senhor. Pai, para que possamos como igreja despertar, Senhor, acordar, Pai, porque nós somos a igreja dos últimos dias, Pai. E nós precisamos entender o nosso papel fundamental nesse mundo, Senhor, caído, nesse mundo condenado. Nós como igreja precisamos nos despertar, Senhor Deus, e ir atrás do perdido, Senhor, e salvar o perdido, porque é isso que o Senhor espera de nós, Pai. Tanto, Senhor, tanto que o Senhor fez pelas nossas vidas, Pai. Tanto que o Senhor fez, o Senhor nos cercou, Senhor. O Senhor nos cercou pela direita, pela esquerda, porque o seu amor, Pai, não nos deixava, mas o seu amor nos perseguiu, Senhor. E nós fomos alcançados, Deus, pelo teu amor. Nós fomos alcançados pelo teu amor, Senhor. E hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra, Senhor. Pai, essa palavra, Senhor Deus, ela vai nos trazer a responsabilidade que nós temos. Ela vai nos despertar para isso, em nome de Jesus. Para aquilo que o Senhor deseja, Senhor Deus, fazer em nossas vidas. Pai, porque quando nos dispomos, Deus, o Senhor faz. Quando nos dispomos, Deus, o Senhor nos direciona. Para as pessoas, o Senhor coloca na nossa boca esse novo cântico, Pai, que essa pessoa precisa ouvir. Para, Senhor Deus, ser alcançada, Senhor, ser salva. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja agora pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, nos despertando.
despertando, Senhor, com esta palavra. Que esta palavra venha de fato e de verdade, Senhor, nos despertando para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através desta igreja, através de cada célula, Senhor, desta igreja, através de cada coordenação, de cada ministério desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, que possa haver mesmo um alvoroço, Senhor, onde nós estivermos, Pai, que possamos, Senhor Deus, estar mesmo alvoroçando, Senhor, o ambiente de maneira, Senhor, que haja, Senhor Deus, uma curiosidade, Senhor, na vida das pessoas e saber o que houve com você, que você não é aquela pessoa que estava naquele charco de lama e agora você está nessa rocha. Como faço para conseguir ficar junto com você nessa rocha? E você vai dizer, amado, me dá a sua mão. Me dá a sua mão e suba aqui comigo. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Pai, nós queremos ser essa mão, Senhor Deus, estendida, Pai, no momento do desespero daqueles que estão nesse charco de lama e de perdição. Em nome de Jesus, para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome, Senhor. Nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, para a glória do Senhor. Amém, Jesus, amém. Amém, amados.